Nessa linha, na controladoria, nós também temos um organograma. O controller jurídico, um assistente e funcionários e estagiários ou só estagiários, certo? Não há realmente uma regra sobre isso, há várias ponderações, várias ideias, mas não há uma regra única. O perfil do controller jurídico geralmente é de um advogado com experiência de pelo menos 2 anos, se possível no contencioso e no consultivo. Em alguns casos, a experiência na área específica de atuação do escritório pode ser interessante. Conhecimento avançado no software de gestão, intermediário no Excel e avançado no processo eletrônico. Portanto, cada vez mais demanda-se do controller jurídico um conhecimento em TI. E isso é novidade. E aí nós queremos um advogado com conhecimento em TI e talvez em estatística. Por que não? Já que o controller realmente é um advogado um pouquinho diferente. É um advogado que, além de ter esses requisitos objetivos, tem requisitos subjetivos. Ele deve ser organizado, proativo, com iniciativa, com disponibilidade, com responsabilidade, é claro, saber trabalhar de forma autônoma, ter liderança, bom conhecimento e uma visão sistêmica e também detalhista. Então, esse é o perfil ideal do controller. É claro que vários itens aqui podem e devem ser desenvolvidos, mas, pelo menos esses aqui, né, comportamentais, a gente sabe que são, às vezes, mais difíceis de serem desenvolvidos ou, pelo menos, mais demorados. Então, é importante buscar esse perfil aqui, e se falta algo aqui para o controller, ele pode desenvolver, pode buscar, pode aprimorar, e, na verdade, todos nós devemos constantemente, como gestores, nos aprimorarmos dentro de todo esse perfil. Aqui tem um exemplo de definições de funções dentro da controladoria, só para vocês entenderem a lógica, a dinâmica da controladoria. Pessoal, isso é um exemplo, não é um modelo. Eu não posso recomendar que vocês cheguem nos seus escritórios e façam exatamente o que está aqui. Criem, implantem uma controladoria assim, porque cada controladoria tem que ser dimensionada e as funções têm que ser distribuídas de acordo com a estratégia, o cliente, o tipo de serviço, o volume e vários outros aspectos. Tá bom? Mas é só para vocês entenderem que o operacional é feito muito aqui por estagiários ou estagiários e funcionários, parte também do operacional, talvez em questões um pouquinho mais complexas, pelo assistente da controladoria, e que o controller fica muito mais com os controles e conferências em si. Para finalizar, o manual de fluxos e procedimentos, que é a terceira ferramenta. O manual de fluxos e procedimentos, ele vem de uma política que eu tenho que traçar no meu escritório, e eu preciso criar regras, para daí, com base nisso, desenvolver fluxos e procedimentos. Mais uma vez, estou pedindo para vocês darem um passo atrás e pensarem, qual que é a política do teu escritório? Qual que é a política de atendimento ao teu cliente? Qual que é a tua política de sigilo, confidencialidade? Qual que é a tua política de excelência? Está alinhado com aquilo que eu falei antes, com a estratégia e como você vai realmente equilibrar a tua balança ali, o que você quer. Um escritório precisa ter regras. Nós trabalhamos com isso, nós somos advogados, a gente sabe que qualquer grupo de pessoas precisa de regras para viver, por isso que a gente sabe que precisa de lei e tal. No escritório também tem que ter a lei interna. E essa regra tem que estar definida pelos sócios, em consenso, e tem que estar escrita no manual. Um manual que, ao final, tem que ter um termo de ciência do colaborador, seja ele quem for, estagiário, advogado, dizendo que leu, conhece as regras do escritório e se responsabiliza pelo cumprimento delas. Até em razão da LGPD, que vocês ouviram ontem o ateniense falando aqui. O termo de consentimento essencial para responsabilizar se houver algum tipo de furo de informação, etc. Mas para também ter o efeito psicológico sobre o colaborador, que ele, né, se responsabilizou ali pelo cumprimento das regras. Tá? E aí sim, tendo bem claro com a minha política, a minha regra, eu crio fluxos e procedimentos necessários para eu trabalhar. Qual que é a ideia dos fluxos e procedimentos? Tem que ser o mais linear possível, ou seja, menos burocrático possível, mas é claro que tem que ser seguro também. Né?
E tem que estar detalhado, um passo a passo, como fazer, como cadastramos um cliente novo no sistema. Preenche o campo tal, ali é com, não pode abreviar, ali é só com a inicial maiúscula, tais dados são essenciais, tais outros são opcionais. Mas tem que ter tudo isso definido em algum lugar, e não só na mente, na cabeça, e muito menos pensando no bom senso, que não existe. A ideia é pensarmos numa padronização. O melhor jeito que nós encontramos até hoje de trabalhar. E é claro que a gente vai estar aprimorando, mudando essa padronização, porque queremos aprimorar. Então, o manual é o documento escrito que vai conter o passo a passo de todas as atividades principais do escritório. Tá? Atividade fim, que é a técnica, e a controladoria jurídica. Então, dentro do técnico, vai ter lá como que eu atendo o meu cliente, como que eu analiso estrategicamente os processos, etc., etc., como que eu me organizo no meu trabalho, como eu faço a gestão da minha agenda. Na controladoria, o que eu cadastro, como que eu agendo um prazo, como que eu imito uma guia de custas. Tem que estar tudo lá. Até para auxiliar no caso de treinamento, substituição de colaborador e tudo o mais que vocês possam imaginar. Então, o manual vai trazer a descrição detalhada, desde a definição de papéis e distribuição de funções, quem faz o quê, passando por como realizar cada tarefa, com checklists, formulários, anexos, tá? Que realmente auxiliem todo esse trabalho. E vai descrever todo o fluxo de trabalho, desde uma primeira etapa, atendimento a um possível novo cliente, passando pelo serviço em si, até acompanhamento, encerramento, providências pós-encerramento. Eu trouxe aqui para vocês exemplos de conteúdos de sumário de manual, só para vocês terem ideia, né? Que desde o organograma do escritório, a definição de papéis e funções, explicação sobre o nosso sistema, os níveis de permissão dentro do sistema, orientações gerais de uso do sistema, desde como eu atendo um novo cliente, cadastro novos casos, ajuizo o processo, passando por como eu faço tudo isso aqui, etc., até, como eu já falei, providências pós-encerramentos. Claro que tem muito mais aí no meio, são só exemplos para vocês entenderem o conteúdo. E aí, então, relembrando as 3 ferramentas necessárias, tecnológica, de pessoas e de fluxos e processos de trabalho, para que eu possa ter o melhor resultado possível, de acordo com a minha estratégia, o meu cliente, o meu público-alvo. Agora, eu pergunto, qual é mesmo a sua prioridade? Sabe por que eu pergunto isso? Porque em gestão, nós notamos que sempre tem muita coisa para fazer. Ai, Samanta, eu estou desesperado, porque eu preciso trocar de sistema, mas eu também tenho que despedir lá 3 pessoas que não estão trabalhando bem, daí contratar outras. Eu também estou precisando melhorar o meu marketing, meu site está horrível. Eu estou também precisando entender melhor sobre precificação, porque eu acho que os nossos contratos não estão lucrativos. Tem muita coisa a ser feita. Só que nós temos que definir qual é a nossa prioridade, porque nós não vamos conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Ou não vai sair bem feito. Então, em gestão, é essa ideia de definição de prioridade mesmo. Tá? E aí, eu trouxe aqui para vocês um diagnóstico gratuito e sigiloso do nível de gestão dos seus escritórios. Então, vocês podem aqui acessar esse QR Code e vocês vão ter acesso, então, a esse diagnóstico. Vocês vão, em menos de 4 minutos, responder algumas perguntas que vão realmente dar a temperatura do nível de gestão que vocês possuem, já com direcionamentos e tudo mais. Então, nesse slide também está aqui o mesmo QR Code, para vocês continuarem acessando, e vai vir o resultado assim, um gráfico radar, com como você está no financeiro, na gestão de pessoas, na gestão de serviços, na tua estratégia, num grau de 10 a 100. Tá? E aí vem a sua pontuação e comentários sobre a sua pontuação, ao final dicas, como que você pode solucionar, como que você pode aprimorar aquilo que você está com uma pontuação fraca e tudo mais. Vai chegar direto no teu e-mail, instantaneamente, essa resposta. Tá bom? Então, logo depois aqui da nossa palestra, vocês podem acessar. Lá no nosso stand também podem ter acesso a esse diagnóstico. Nós não vamos ter tempo para perguntas aqui, mas eu gostaria que vocês
levem essas perguntas até o nosso stand, que fica logo ali, já vou mostrar. Aqui eu trouxe indicações de livros. Esses aqui estão à venda no nosso stand, e esses não são nossos, mas eu recomendo, são todos muito bons. Se vocês querem aprender a gerir tempo e ter foco, é com o Daniel Goleman. O Jerônimo Temler também fala muito sobre produtividade e gestão do tempo, e ele é advogado. E aqui, esse livro do Jaime Madeiro, que é um argentino, e que fala muito bem sobre gestão de escritório de advocacia. Tá bom? Além dos nossos livros que eu já mencionei, que vocês podem encontrar lá no nosso stand. Samantha, mas além dos livros, o que eu posso fazer para melhorar a minha gestão? A resposta que o nosso colega aqui da palestra anterior deu para a pessoa que perguntou ali. Consultoria. Talvez não baste o sistema, não baste o livro. Eu preciso implantar a controladoria, Samantha, eu preciso criar um manual. Então, é consultoria. Tá? Há várias consultorias especializadas em gestão jurídica. Nós recomendamos consultorias que sejam especializadas no jurídico, não qualquer consultoria empresarial. Tá bom? A Radar é uma delas e há outras. Tá? Então, nós recomendamos que vocês busquem serviços especializados. Aqui está o acesso ao nosso site, onde vocês também têm acesso àquele diagnóstico gratuito que eu já mencionei, tá? Os nossos contatos, e o nosso stand está bem na saída aqui do nosso auditório 6. Agradeço e lá estarei para responder dúvidas de vocês. Muito obrigada.